presente, internautas, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início ao trabalho dessa Casa de Leis, onde será realizada a 36ª sessão ordinária do dia 19 de outubro de 2015. Solicito ao vereador Hélio para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se em breve como um fogo. Ele fez vir a fome sobre o povo. Foram reduzidos a um punhado por tê-lo irritado com sua inveja, pois não podia suportar os preceitos do Senhor. Com a palavra do Senhor, ele fechou o céu e dele fez cair fogo por 3 vezes. Terminado, presidente. Obrigada. Terminada a leitura da Bíblia, solicito ao primeiro secretário, senhor Paulo, para que proceda a chamada regimental. Boa noite a todos. Chamada regimental da 36ª sessão ordinária do dia 19 de outubro de 2015. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presente. Vereador José Fernando de Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno, presente. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vereador Valdomiro de Paiva. Presente. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Terminado a chamada regimental. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito novamente ao primeiro secretário, senhor Paulo, para que proceda a leitura das atas, 34ª sessão e 35ª sessão ordinária, realizada nessa Casa de Leis em 5 de outubro e 8 de outubro de 2015. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Ata da 34ª sessão ordinária, realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 5 de outubro de 2015. Aos 5 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores. Em conformidade com o livro de presenças, pela nova presidente, foi solicitado ao vereador Hélio José Viana Gonçalves para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Após a leitura, foi solicitado ao primeiro secretário para que realizasse a chamada regimental. Havendo um quórum legal sobre a proteção de Deus, pela nova presidente, foi declarada aberta a presente sessão. Logo após, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura da ata da 33ª sessão ordinária realizada nesta Casa de Leis, em 28 de setembro de 2015. Após a leitura, a referida ata foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, pela presidência, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente do Executivo Municipal. Projeto de Lei nº 47/2015, dispondo sobre estima a receita e fixa a despesa do município de Bom Jesus dos Perdões para o exercício de 2016. Balancete analítico das receitas e despesas da Prefeitura Municipal referente ao mês de agosto de 2015. Relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao 4º bimestre 2015 e 2º quadrimestre 2015. Após a leitura, o projeto de lei 47/2015 foi encaminhado às comissões para estudos e pareceres. Em seguida, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente dos vereadores e da mesa diretora. Indicação número 73/2015, de autoria dos vereadores Alexandre Miguel Aparecido da Silva e Raimundo Aparecido Bueno. Em seguida, os projetos de autoria da mesa diretora foram encaminhados às comissões para estudos e pareceres. A seguir, pela presidência, foi solicitado ao segundo secretário para que procedesse
a leitura do expediente de terceiros. Logo após, pela presidência, o projeto de lei 39/2015, dispondo sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para adquirir imóvel para implantação de escola de educação infantil e de ensino fundamental e autoriza a abertura de um crédito adicional especial no orçamento Programa 2015 e dá outras providências. Foi colocado em discussão e votação em segundo turno, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, pela nobre presidente, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente das comissões. Parecer número 13/2015, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2015, dispondo sobre nova redação ao artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. A seguir, o referido projeto foi colocado em discussão. Com a palavra, a nobre vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Logo após o projeto emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2015 foi colocada em discussão, votação, sendo aprovado unanimemente. Em seguida, pelo primeiro secretário, foi lido o parecer número 12/2015 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 40/2015, dispondo sobre alteração de dispositivo da Lei 1794, de 24/10/2005, e da outras providências. Logo após o projeto de lei número 40/2015, foi colocado em discussão. Com a palavra, o nobre vereador José Fernando de Oliveira. A seguir, o referido projeto foi colocado em votação, sendo aprovado unanimemente. Logo após, pela nobre presidente, foi solicitado ao primeiro secretário para que prosseguisse a leitura dos pareceres das comissões. Parecer conjunto número 24/2015, das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 45/2015, dispondo sobre alteração de dispositivo da Lei 1819, de 24 de março de 2006, que trata sobre a concessão de incentivos fiscais às indústrias que vierem a se instalar no município. Em seguida, o referido projeto foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, a tribuna foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores Alexandre Miguel Aparecido da Silva, José Fernando de Oliveira, Valdomiro de Paiva, Paulo Sebastião Bueno, Madelê Bocuse Teixeira e Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Em seguida, ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Ribas de Sena Frois, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, presidente, Hélio José Viana Gonçalves, vice-presidente, Paulo Sebastião Bueno, primeiro secretário, Diego Mendes de Souza Carriveiro, segundo secretário. Consultado ao plenário para inclusão na ordem do dia do projeto de lei 46/2015, referente à doação de carteiras à Igreja Assembleia de Deus, havendo concordância de todos. Terminado a leitura da ata da 34ª sessão ordinária. Obrigada. Senhores vereadores, coloco a ata da 34ª sessão ordinária em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes de Souza Carriveiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Valdomiro de Paiva. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. A ata da 34ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade de votos. Agora passaremos à leitura da ata da 35ª sessão ordinária, realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 8 de outubro de 2015. Aos 8 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores, em conformidade com o livro de presenças,
pela nova presidente, foi solicitado ao vereador Valdomiro de Paiva para que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia. Após a leitura, foi solicitado ao primeiro secretário para que realizasse a chamada regimental. Havendo um quórum legal sobre a proteção de Deus, pela nova presidente foi declarada aberta a presente sessão. Logo após, foi declarado que a leitura da ata da 34ª sessão ordinária seria realizada na próxima sessão. Em seguida, pela presidência, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse à leitura do expediente do Executivo Municipal, projeto de lei número 48/2015, substitutivo do projeto de lei 47/2015, dispondo sobre estima a receita e fixa a despesa do município de Bom Jesus dos Perdões para o exercício de 2016. Após a leitura, o projeto de lei 48/2015 foi encaminhado às comissões para estudos e pareceres. Em seguida, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse à leitura do expediente dos vereadores e da mesa diretora, requerimento número 33/2015, de autoria dos vereadores Paulo Sebastião Bueno, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Raimundo Aparecido Bueno e Rosilene Camargo Pazinato. Requerimento número 34/2015, de autoria dos vereadores Paulo Sebastião Bueno e Raimundo Aparecido Bueno. Balancete mensal da receita e despesas da Câmara Municipal referente ao mês de setembro de 2015 e requerimento da SEI número 3/2014, instaurada para apurar possíveis irregularidades praticadas nas diversas gestões administrativas da ASB de Bom Jesus dos Perdões, com desvio de recursos públicos em proveito de terceiros e endividamento da instituição, solicitando prorrogação de prazo por mais 60 dias. Logo após, pela presidência, foi solicitado ao segundo secretário para que procedesse à leitura dos expedientes de terceiros. A seguir, os requerimentos 33 e 34/2015 foram colocados em discussão com a palavra os nobres vereadores José Fernando de Oliveira e Paulo Sebastião Bueno. Em seguida, os mencionados requerimentos foram colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade. A seguir, pela presidência, o requerimento de prorrogação do prazo da SEI, número 3/2014, foi colocado em discussão. Com a palavra, os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro e Valdomiro de Paiva. Logo após, o referido requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade e declarado prorrogado o prazo da Comissão Especial de Inquérito número 3/2014 por mais 60 dias. A seguir, a tribuna foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores Valdomiro de Paiva, Raimundo Aparecido Bueno, José Fernando de Oliveira e, em seguida, ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Ribas de Sena Freud, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata que, após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, presidente, Hélio José Viana Gonçalves, vice-presidente, Paulo Sebastião Bueno, primeiro secretário, e Diego Mendes de Souza Garribeiro, segundo secretário. Terminado a leitura da ata da 35ª sessão ordinária, senhor presidente. Senhores vereadores, coloco a ata da 35ª sessão ordinária em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Valdomiro de Paiva. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. A ata da 35ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito novamente ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente do Executivo, projeto de lei 2/2015. Prefeitura do município de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Bom Jesus dos Perdões, 15 de outubro de 2015. Senhora Presidente,
tenho a honra de encaminhar para a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei complementar número 2/2015, que dispõe sobre implantação do Programa Especial de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Bom Jesus dos Perdões. Na oportunidade, reitero os meus votos de consideração e apreço a essa respeitada Casa de Leis. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. A excelentíssima senhora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, digníssima Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Projeto de Lei Complementar número 2/2015, de 5 de outubro de 2015. Dispõe sobre implantação do Programa Especial de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Bom Jesus dos Perdões. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Bom Jesus dos Perdões o Programa Especial de Recuperação Fiscal, REFIS, destinado a promover a regularização de débitos tributários ou não e inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar constantes do cadastro municipal. Parágrafo 1º. O REFIS é extensivo a todos os contribuintes em mora com o município, pessoas físicas ou jurídicas inscritas em qualquer cadastro municipal, tendo vigência pelo prazo de 90 dias, constados da entrada em vigor desta lei, podendo ser prorrogada por igual período através do ato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Poderão ser incluídos no REFIS todos os débitos dos contribuintes, independentemente de estarem inscritos em dívida ativa, ajuizados ou com exigibilidade suspensa. Parágrafo 3º. O contribuinte poderá incluir no REFIS débitos que ainda não foram objeto de lançamento, servindo à inclusão como denúncia espontânea. Artigo 2º. Os débitos incluídos no REFIS serão consolidados tendo por base a data da formalização do pedido de ingresso. Parágrafo 1º. Para os efeitos dessa lei, considera-se montante do débito a somatória do valor principal inscrito em dívida ativa, ou seu saldo, acrescido de multa, juro, demora, honorários advocatícios e demais encargos, e por consolidação considerando-se a somatória de todos os montantes existentes em um mesmo registro de cadastro fiscal. Parágrafo 2º. O setor de tributação poderá enviar ao sujeito passivo informação que contenha os débitos consolidados com as ações de parcelamento previstas no artigo 4º desta lei. Artigo 3º. A formalização do pedido de ingresso no REFIS implica o recolhimento dos débitos nele incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos e a desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo. Parágrafo 1º. Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, o devedor concordará com a suspensão do processo de execução pelo prazo do parcelamento a que se obrigou, obedecendo-se o disposto no artigo 792 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º deste artigo, liquidado o parcelamento nos termos desta lei,
o município informará o fato ao juiz da execução fiscal e requererá a sua extinção com fundamento no inciso 1º, artigo 794 do Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. O devedor de que trata o caput deste artigo, no ato da adesão ao refis, firmará declaração de que concorda com a manutenção de eventuais bloqueios de bens ou depósitos ocorridos na ação de execução fiscal respectiva, até findado o pagamento do presente acordo. Parágrafo 4º. Quando do pagamento total do parcelamento, a Fazenda Pública Municipal se incumbirá de comunicar ao juízo a referida quitação, requerendo na oportunidade a liberação dos bens e valores bloqueados a favor do devedor. Parágrafo 5º. A opção do contribuinte por pagar o débito por meio de dação em pagamento deverá ser manifestada no prazo para adesão ao programa, sendo certo que, mesmo que ainda estejam sendo feitos estudos para decidir pela aceitação do bem e a que valor, quando do encerramento do prazo para adesão, esta será dada por realizar-se manifestada no prazo. Parágrafo 6º. Somente será indeferida a dação em pagamento por meio de despacho fundamentado, do qual caberá pedido de reconsideração ao prefeito. Artigo 4º. Os débitos incluídos no refis serão atualizados na forma da legislação vigente até a data da formalização do pedido de ingresso e deverão ser pagos em uma das seguintes formas. Primeiro, à vista com redução de 90% do valor da multa moratória e do valor dos juros de mora. Segundo, sobre parcelamento com redução no valor de multa e dos juros de mora na seguinte forma: desconto de 80% nos juros e multa para o pagamento até em 6 parcelas. Desconto de 50% entre 7 e 12 parcelas. Terceiro, sobre parcelamento sem redução de juros e multa de mora em até 36 vezes. Quarto, por meio de dação de bens em pagamento conforme procedimento a ser disciplinado por meio de decreto, em que será aplicado o desconto de 90% do valor da multa moratória e do valor dos juros de mora. Parágrafo único. Em se tratando do item 2 deste artigo, o valor mínimo de cada parcela será de R$ 66,00. Artigo 5º. A concessão dos benefícios previstos nesta lei, primeiro, não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, o pagamento das custas e dos emolumentos judiciais e ainda os honorários advocatícios fixados na respectiva ação judicial e seus incidentes processuais. Segundo, não autoriza a restituição no todo ou em parte de importância recolhida anteriormente ao início da vigência desta lei. Parágrafo único. O valor das custas e emolumentos processuais deve ser recolhido diretamente ao Poder Judiciário. Artigo 6º. O vencimento da primeira parcela ou da parcela à vista dar-se-á até o último dia útil do mês de formalização de ingresso no refis e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Parágrafo 1º. O pagamento das parcelas será realizado por emissão de boletos. Parágrafo 2º. O pagamento da parcela fora do prazo legal implicará na cobrança dos consequitários legais. Artigo 7. A homologação
do ingresso no refins impõe ao sujeito passivo a aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nessa lei e constitui confissão irrevogável e irretratável de dívida relativa aos débitos nele incluídos, com o reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos no artigo 174, parágrafo único do Código Tributário Nacional e no artigo 202, inciso 6 do Código Civil. Parágrafo 1º. A homologação do ingresso no refis dar-se-á no momento do pagamento da parcela única ou da primeira parcela, para os casos de parcelamento previstos no artigo 4º desta lei. Parágrafo 2º. O débito será suspenso somente depois do pagamento da primeira parcela ou da apresentação do pedido administrativo de aceitação de bens como dação em pagamento. Parágrafo 3º. O ingresso no refis impõe ainda ao sujeito passivo a obrigatoriedade de não constituir novas inscrições em dívida ativa. Artigo 8º. O sujeito passivo poderá ser excluído do refis independente de notificação prévia, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses. Primeiro, inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei, em especial o disposto no parágrafo 3º do artigo 7º desta lei. Segundo, estar em atraso com o pagamento de qualquer parcela há mais de 60 dias. Terceiro, a não comprovação da desistência de que trata o artigo 3º desta lei, no prazo de 60 dias contados da data da homologação dos débitos do refis. Quarto, depois de transitado em julgado o procedimento da dação em pagamento, efetuadas as modificações devidas naquele processo. Parágrafo 1º. A exclusão do sujeito passivo do refis. Primeiro, implica imediato cancelamento do parcelamento realizado nos termos do artigo 4º, inciso 2º, e restabelecimento imediato da incidência de multa e juros de mora sem redução prevista nessa lei. Segundo, acarretará conforme o caso. Letra A. Em se tratando de débito inscrito na dívida ativa, o ajuizamento da execução fiscal. E B. Em se tratando de débito inscrito e ajuizado, o imediato prosseguimento da execução fiscal. Parágrafo 2º. O refis não configura novação prevista no inciso 1º do artigo 360 do Código Civil. Artigo 9º. Fica a Fazenda Pública Municipal autorizada a promover o protesto na forma e para fins previstos na Lei Federal 9.492, de 10 de setembro de 1997, para todos os créditos municipais. Parágrafo único. As providências constantes no caput não obstêm a execução dos créditos inscritos na dívida ativa, nos termos da Lei Federal 6.830/80, nem as garantias previstas no artigo 183 a 193 do Código Tributário Nacional. Artigo 10. Fica a Procuradoria Jurídica autorizada a desistir das execuções fiscais ou reconhecer administrativamente a prescrição de débitos. Artigo 11. As despesas provenientes deste cargo serão efetuadas com recursos provenientes de dotação própria. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, sendo que os artigos 4º, inciso 3º, 9º, 10º, 11 e 12 terão vigência por prazo indeterminado.
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 5 de outubro de 2015. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei complementar número 2/2015, de 5 de outubro de 2015. Excelentíssimo Senhora Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, encaminho para apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que trata da instituição do Programa de Recuperação Fiscal do ano de 2015, Refins 2015. O Executivo, ao enviar este projeto de lei, está preocupado não só na recuperação dos créditos fiscais devidos à Prefeitura, mas, sobretudo, em colocar à disposição do munícipe, nesta hora de crise e de desemprego, condições ótimas para parcelar seus débitos com o município de acordo com a tabela abaixo. Primeiro, pagamento à vista com desconto de 90% de multas e juros. 2. Pagamento em até 6 vezes com desconto de 80% de multa e juros. Terceiro, pagamento em até 7 e 12 parcelas com desconto de 50% de multa e juros. Quarto, pagamento parcelado em até 36 vezes sem desconto. 5. Pagamento por meio de dação de bens com desconto de 90% de multa e juros, conforme o procedimento a ser disciplinado. No presente projeto, inseriu-se previsão expressa autorizando o Executivo a promover o protesto na forma e para fins previstos na Lei Federal 9.492, de 10 de setembro de 1997, para todos os créditos municipais. Tal medida visa ampliar os mecanismos de cobrança da dívida tributária, pelo que se pretende alcançar uma maior arrecadação dos débitos inscritos na dívida ativa. Com a instituição do Refins 2015, a administração busca a recuperação dos créditos fiscais devidos à Fazenda Pública, tratando-se de incentivo ao contribuinte para que busque a regularização de sua situação fiscal, aderindo ao programa que traz inúmeros benefícios. Este projeto de lei visa assegurar às pessoas físicas e jurídicas que se encontram num momento complicado advindo da crise que assola o país, uma possibilidade de regularizar suas dependências econômicas perante a municipalidade. Serve de poder contar com a valiosíssima atenção dos nobres representantes do povo de Bom Jesus dos Perdões e encaminha o presente projeto de lei, esperando que o mesmo seja aprovado. Paço Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, 7 de outubro de 2015. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Terminado a leitura do expediente do Executivo Municipal, senhor Presidente. O projeto do Executivo Municipal será encaminhado às comissões para estudos e pareceres. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente dos vereadores. Requerimento de número 35 de 2015 e projeto de lei 18 de 2015. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Projeto de lei número 18/2015. Dispõe sobre alteração de zoneamento do sublote 5 da área B2 do bairro da Laranja Azeda, município de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. José Fernando Oliveira, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, Pedro Domingues de Oliveira, Paulo Sebastião Bueno, Hélio José Viana Gonçalves, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Valdomiro de Paiva, Roselene Camargo Pazinato, Diego Mendes de Souza Carribeiro, Raimundo Aparecido Bueno e Vanderlei Bocuse Teixeira, vereadores da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, no uso de suas atribuições legais, fazem saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte lei. Artigo 1º.
O sublote 5 da área B2, objeto da matrícula imobiliária 104.860 do cartório de registro de imóveis de Atibaia, com frente para a rua Manuel Félix da Costa, esquina com a rua Antônio Félix da Costa, localizado no bairro Laranja Azeda, município de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, passará a ser ZTR. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativo. Na referida greva de terras, existe um barracão com característica industrial. Pré-existe a mudança de zoneamento para ZER, por lei posterior. Em se tratando de situação consolidada, há a necessidade de manter como era antes para ZPR, pois que, diante do novo zoneamento para ZER, existe a proibição de emissão de licenças para o imóvel, gerando sério prejuízo ao seu proprietário, que tinha direito adquirido. Portanto, o projeto de lei objetiva corrigir situação consolidada. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 14 de outubro de 2015. Segue assinado pelos nobres vereadores Rosângela de Souza Paulani Escudeiro, José Fernando de Oliveira, Pedro Domingues de Oliveira, Paulo Sebastião Bueno, Hélio José Viana Gonçalves, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Valdomiro de Paiva, Raimundo Aparecido Bueno e Rosilene Camargo Casinato, Diego Mendes de Souza Carribeiro e Vanderlei Bocuse Teixeira. Requerimento número 35/2015. Requeremos à mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades legais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de que esta casa seja informada no prazo legal do que segue. Quando da aprovação do loteamento denominado Residencial Toscano, processo administrativo 2422/2011, foi aceito que a pavimentação tipo broquete intertravado folhas 446/447 dos autos serem sem constar o dimensionamento do tipo do pavimento. Pergunta-se: primeiro, qual será a dimensão do bloquete intertravado que a municipalidade vai aceitar? A Prefeitura tem conhecimento de que outro tipo de pavimento está sendo colocado nas ruas do loteamento? Pergunta-se, primeiro, a empresa proprietária do loteamento solicitou autorização da Prefeitura para alterar o projeto e colocar pavimento asfáltico? Segundo, se solicitou, a Prefeitura concedeu autorização para a mudança? Terceiro, se a Prefeitura autorizou, que tipo de pavimento se obrigou o loteador a colocar nas ruas do loteamento? Quarto, se a autorização foi para efetuar a troca por pavimento asfáltico, qual a espessura da capa asfáltica que a empresa loteadora se obrigou a colocar? Quinto, a Prefeitura, por seus meios devidos, tem fiscalizado a implementação do pavimento no loteamento? Justificativo. Tendo sido do nosso conhecimento de que a empresa loteadora não está cumprindo o cronograma das obras a que se obrigou, como consta da cláusula 4ª do termo de compromisso de calção de folhas 724 e 727 dos autos, bem como não está fazendo a pavimentação, como consta do mesmo termo, o que pode causar prejuízo aos adquirentes em um primeiro momento e depois à municipalidade.
já que as obras, depois de entregue, a sua manutenção será de responsabilidade da Prefeitura. Bom Jesus dos Perdões, 15 de outubro de 2015. O requerimento é de autoria dos nobres vereadores Alexandre Miguel Aparecido da Silva e Roselene Camargo Pazinato. Terminada, senhor presidente, a leitura do expediente dos vereadores e da mesa diretora. Obrigada, nobre vereador. Solicito ao segundo secretário, senhor Diego, para que proceda a leitura do expediente de terceiros. Boa noite, presidente. Tenho aqui em mãos hoje 3 convites. O primeiro é: vimos por meio desta convidar Vossa Senhoria a participar da reunião de elaboração do plano diretor de Bom Jesus dos Perdões, a ser realizada no próximo dia 21 de outubro de 2015, às 18h30, na Secretaria de Educação, localizada na rua São Geraldo, número 30, Centro. O segundo convite é da Ação Comunitária Festa das Crianças 2015. Será no dia 24, a partir das 14 horas. O local será na Secretaria de Ação Social e Cidadania. E temos aqui um convite da Lei Orçamentária Anual. A Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões convida Vossa Senhoria para a audiência pública que apresentará a Lei Orçamentária Anual para 2016. A data será dia 26 de outubro de 2015, às 20 horas. O local será na Câmara Municipal, lembrando que será após a sessão. Só isso, presidente. Obrigada, vereador. Senhores vereadores, coloco o projeto da emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2015 em votação e em discussão em segundo turno. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Essa emenda? Senhores vereadores, coloco a emenda ao projeto de lei número 1/2015 em votação em segundo turno. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. O projeto de lei de emenda à Lei Orgânica número 1/2015 foi aprovada por unanimidade de votos em segundo turno. Senhores vereadores, o requerimento número 35/2015 está em discussão. Algum vereador gostaria de falar sobre o requerimento que foi posto na casa hoje? Gostaria? Senhor presidente, então, como eu já havia comentado da outra vez, fez até a coisa certa, né? Que os terrenos estão calcionados, então cabe à prefeitura estar fazendo. No caso, o dono do loteador terciarizou. E no processo, né, no projeto que ele tem lá, então foi o que vieram falar para mim, né? E o que está no processo é o broquete. E eles estão fazendo asfalto. Né? Daí pedi orientação para o jurídico e o que está dentro do processo não pode, então tem que fazer o que está dentro do processo. Né? Então é uma forma aí de estar alertando aí a prefeitura também, para a prefeitura estar fiscalizando a obra lá, fiscalizando, né? Porque eles têm que ser fiscalizados e a gente, que vereadores, também fiscalizar também o prefeito. Certo. Só isso. Muito obrigada, vereador. Mais algum vereador gostaria de falar sobre o requerimento? Bom, ninguém mais falando sobre o requerimento, coloco o requerimento no 35/2015 em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. O requerimento de número 35/2015 foi aprovado por unanimidade de votos.
Senhores vereadores, coloco a tribuna à disposição dos mesmos. Alguém gostaria de fazer o seu palavra? Senhora Presidente, eu gostaria. Boa noite, senhora e a todos os vereadores. Boa noite, senhor. Primeiramente, eu gostaria, hoje eu estive no gabinete do senhor prefeito, agradecendo a valiosa atenção que deu para o vereador. E ontem o nosso município passou um grande caos, falta de água no nosso município. Eu estive na ilha por volta das 8h30 da manhã com o nobre, meu amigo vizinho lá, o senhor Ziso, e solicitei a pessoa que é responsável que fornecesse o telefone do senhor Celso, o senhor Pedro, para a minha pessoa. Daí eu tenho o telefone de mão aqui. Daí eu liguei para o senhor Pedro e falou que, infelizmente, a prioridade era o bairro da Hortência e o Caicã, que a ordem que tem que ser cumprida. Tudo isso o senhor prefeito ouviu hoje. Daí o senhor prefeito falou para mim isso. Ô vereador, por que o senhor não ligou para mim? Eu falei, mas quando o senhor tem um funcionário de confiança que representa o município, porque determinar ele é o responsável. Tudo bem. Daí eu peguei, esperei a vendedora de gás de água e fui comprar um galão de água, que nem água para fazer café na minha casa não tinha. O irmão do senhor Celso, a companhia de rei, veio cantar na casa dele. O senhor pode acompanhar a posse. Daí eu acompanhei, daí eu passei no restaurante gaúcho lá e comprei 3 marmitecos, porque nem água na minha casa não tinha. Daí eu levei o marmiteco. Nisso eu encontrei um nobre vereador com o caminhão de pipa lá, José Fernando Oliveira. Até eu questionei, mas por que o senhor não ligou para o prefeito? Então eu peguei e fui embora. Daí eu comprei o marmiteco, eu liguei para o senhor Pedro, ele falou para mim assim, eu não vou fazer nada, eu tenho que cumprir as ordens do senhor prefeito. A ordem que eu tenho em mãos, até o novo vereador padronal, eu perguntei para ele, você não ligou para o prefeito, foi verdade? Daí eu não tive, eu recebi a água, porque o vereador, o caminhão pipa é do povo. O funcionário que responde, ele está respondendo pelo povo. Até eu relatei para o senhor prefeito, hoje eu não faço parte da Transperla, mas eu fui motorista, mas tudo que eu tomava decisão, a Karina assinava embaixo, que eu respondia à altura. Daí eu agradeço muito ao senhor prefeito, Raimundo, quando você precisar, eu agradeço muito ao senhor prefeito, ele foi muito gentil, e companheiro, que o Eduardo aqui passei, eu tenho um grande carinho e respeito por ele. É somente isso, obrigado. Mais algum vereador? Gostaria de falar? Acho que é, senhor presidente, falar com relação ao plano diretor, eu acho que, pelo menos na última reunião que participamos lá na Secretaria lá da Educação, ficaram de apresentar agora, entre final de setembro e começo de outubro, já uma espécie de um anteprojeto. Então eu acho que já está, acho que pelo menos o embrião no plano diretor da cidade, eu acredito que já esteja mais ou menos pronto para que possa vir apresentar por parte do Executivo o projeto aqui na Câmara. Então é muito importante que todos os vereadores e aquelas pessoas que possam também estar participando, até para sugerir alguma modificação, ou até mesmo apontar alguma coisa que possa ser útil, né, nesse projeto, que se trata de um projeto importantíssimo para a vida da cidade. Então, seria de grande valia que todos participassem, né, porque realmente se trata de um projeto importante para a vida da cidade. Vamos ver a que pé que está esse projeto de plano diretor. Então, fica aqui reforçado o convite
para que todos participem. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu esqueci uma parte. Nós temos um morador que é vendedor de churro. Tem o Pedro Domingo aqui. Ele falou, podia falar da PDF. Mas eu vou falar, nós somos dois em inoperante. Lá no bairro. Eu relatei por isso para o senhor prefeito também. Mas isso eu vou entrar na justiça e vai responder PDF. Gerador de merda. Eu vou entrar na justiça e vai responder. Estou falando inoperante porque nós não somos, nós moramos no bairro, eu pouquinho moramos a 200 metros. Mas o PDF é gerador de merda. Ele falou, e meu filho viu, ele testemunha. Ele está presente na rádio de churros. Eu vou entrar com ação contra ele, vai responder. Eu acho que aqui não tem nenhum vereador desse PDF, então eu vou letrar mas para o eu gerador de acho merda. que nós precisamos marcar uma reunião com o prefeito ou lá, aquela Câmara fazer um projeto de lei onde as casas construídas a partir de 2016 seja obrigado a ter caixa d'água. Porque muitas pessoas que entraram em contato comigo são casas antigas e não tem água de rua. E se falta água da rua, vai ficar sem água mesmo. Então, acho que nós temos que ter um projeto na nossa cidade, nós estamos crescendo, nós estamos no ano 2015 indo para 2016, para na hora de uma pessoa que vai construir a sua casa, ela tem que ter no mínimo uma caixa d'água na casa dela, porque senão vai ficar sem água mesmo, porque nós estamos sem água no Brasil inteiro, não é só em Bom Jesus dos Perdões. Hoje eu peguei uma propaganda dentro do caixa, custa lá na bairro Casa Verde, R$148. Daí o prefeito questionou comigo, quantas caixas eu tenho na minha casa dele? Tem uma caixa de 500 litros. Daí ele relatou para mim, tem casa que nem só não está água da rua, nem tem água. Exatamente. Não tem. Exatamente. Daí eu falei para ele assim, prefeito, eu vou colocar mais uma caixa. Também, se for possível, o meu quintal lá não tem mas eu boto um poço. O projeto de cisterna também tem que ser feito, tem que estar na hora de nós pensarmos no futuro, parar de ficar no passado. Eu fiquei muito gratificante também com o pessoal da ETA, porque em 2013 eu fiz um requerimento que a nossa água lá do nosso bairro, que é da Rua Martim Afonso, ela vem, desce do Martim Afonso, chega até a casa do Francisco e da senhora dele mora, e ela termina. Eu vim da igreja porque ontem na rua de correria tinha água abundância. Daí a pessoa que responde, estava lá hoje, estou muito gratificante com eles. Até eu falei, faço, né? Eu o prefeito dar presente. Eu espero que ele faça, porque falta uma hora, você pode ter dinheiro no bolso. Mas se você der água, você está atendendo. Temos aqui um engenheiro prudencia, quando as pessoas forem atrás de você, passa com colocar a caixa d'água. Eu fiz 2013, eu moro ali há 8 anos. Até eu relatei para o prefeito, a Rua Presidente Moraes. Que nem uma placa. Quem que é a Rua Presidente Moraes? Ninguém sabe. Eu falei, se o senhor autorizar, prefeito, eu vou mandar fazer uma placa, tá? Vou colocar lá na rua que eu moro. Eu moro lá há 8 anos. Mas aí o prefeito falou, irmão, você é uma pessoa de bem, você gosta do município, tudo que você fazer, Raimundo, eu tenho respeito, eu sei que tenho respeito, você vai para fazer para a cidade. O que eu puder fazer para o nosso município, eu vou fazer do coração, porque eu nasci aqui e quero comer vinho. Certinho. Senhor presidente, pode falar. Eu queria falar um pouco também. Então, acho que é a falta de água que está tendo mesmo, né? Sim, mas... Inclusive, eu fui lá no ETA lá, daí eles falaram, devido ao calor, né? Devido a muito consumo de água. Então, o que eu gostaria do prefeito, entendeu? Quando for fazer isso, desligar e faz a distribuição, eu entendi completamente já. Mas que avisasse antes. Esse respeito eu acho que tem que ter com o povo. É que nem da mesma maneira no posto de saúde, né? Acredito que vieram reclamar para vocês também, vereadores, que dispensaram lá o pediatra, dispensaram mais não sei quem, entendeu? Então por que não avisa antes? Então tem uma pessoa, a moça trouxe para mim, falou que tem marcado lá com o filho dela, não sei que dia lá, que era aquele doutor Fernando, que cada um tem a sua preferência. Então eu acho que tem que ter mais
amor pelas pessoas e avisar antes, entendeu? Preparar antes, entendeu? Aí pega todo mundo de surpresa, acaba acontecendo o que acontece. Aí liga para todos os vereadores. Obrigado. Mais algum vereador? Bom, ninguém mais fazendo uso da palavra, não havendo mais nada a citar, eu declaro encerrada a 26ª sessão. Eu peço a todos que permaneçam sentados, que o nosso colega Cláudio Camargo pediu a tribuna e ele vai falar um pouco para nós aqui sobre o projeto dele.